Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, o podcast que fala sobre gestação e maternidade aqui no Reino Unido. E se você é mãe ou gestante, aqui no Reino Unido eu tenho um grupo lá no WhatsApp que é entre algumas recém-mães e gestantes que estão lá para compartilhar experiências. Se você ainda não está lá, o link está aqui embaixo na bio. E hoje nós temos uma convidada mais do que especial. Se apresenta pra gente. Eu sou a Bruna Lohana, sou mãe da Kiara e da Antonella, que está aqui a caminho. Kiara tem 2 anos e meio e a Antonella vai vir agora no final de maio. Então, tá chegando. Estamos com 8 meses de gestação, tá chegando. E eu tô muito honrada de estar aqui, imagina. muito feliz. A honra é toda minha. E eu tô muito feliz de você estar aqui. Nós nos conhecemos, né, desde a primeira gestação da Kiara. Foi o anjo que desceu do céu para a minha vida. Foi maravilhoso. Nós vamos chegar lá, mas eu tava lembrando de toda a história aqui. Eu vou soltar também umas coisinhas que eu tô lembrando aqui. E, Bru, eu sempre começo, eu falo, vamos começar pelo começo. Quando você decidiu engravidar, foi muito fácil a primeira gestação? Como foi? Tinha alguma coisa que você pensava, não, talvez vai demorar mais? Como que foi? Menina, eu sempre achei que eu fosse ter dificuldade para engravidar. Porque, eu não sei se você sabe, mas eu tive câncer de tireoide em 2016. E assim, a tireoide faz parte enfim, né? Tá totalmente relacionado com os hormônios sexuais também, Sim. Enfim. E quem tem problema de tireoide normalmente tem também problemas na questão dos hormônios, nos hormônios sexuais. Então, a minha endocrinologista já tinha falado, olha, o dia que você resolver engravidar, se prepara que pode ser que não seja fácil. Então, quando a gente resolveu pensar em liberar, a gente não tinha liberado ainda, mas a gente resolveu pensar em liberar. A gente, enfim, né? Sabe aquela história do acidente? Sim. Foi uma vez. Menina, não tivemos problema nenhum, graças a Deus. Foi assim, foi um susto até, apesar da gente já estar pensando em liberar, a gente não tinha, teoricamente, da primeira vez, liberado oficialmente. E aí, no susto, veio a Kiara. Sim. Maravilhosa, Léa. Eu lembro até que eu tava com um exame marcado pra checar, né? Porque como eu tive o câncer, assim, todo ano tem que fazer um exame pra ver se tá tudo certo, né? E tal. E graças a Deus tá tudo certo. Mas esse exame não pode ser feito quando você tá grávida. E aí, um dia depois do acidente? Eu liguei no hospital. Eu lembro que era tipo um dia antes do Réveillon. Quantos detalhes? Vai, a gente gosta. Era um dia antes do Réveillon. Eu liguei no hospital e eu falei assim, olha, é o seguinte... Ai, que vergonha. Nossa, queria enfiar minha cara no lixo. Eu falei... que eu tive que ler lá no panfletinho. Então, eu vi que aqui tá escrito que se você tiver tido unprotected sex... Ai, que vergonha. Parecendo um adolescente ligando lá. Você tem que avisar. Então, assim, tô ligando pra avisar. Aí eles falaram, olha, que bom que você avisou. Então, assim, a gente vai adiar seu exame. E a gente quer que você faça o teste de gravidez daqui 2 semanas. Se der tudo bem, a gente vai manter seu exame para depois de 4, né? Ainda assim vai adiar. E aí, menina, com 2 semanas eu fiz o exame e deu positivo. Você não, imagina. Eu fiquei chocada. Aí eu liguei lá e falei, então, você lembra a menina que te ligou? Então, deu positivo. Aí eles desmarcaram e tal, enfim. Sim. E veio a Kiara e tá tudo certo. Sim. E aí, quando você fez os exames, né, que a endócrino disse que poderia ter dificuldades, qual seria, só pra, às vezes alguém tá passando por isso, qual seria, você sabe se teria o tipo de tratamento que você teria que fazer, só pra compartilhar aqui, ou ela só falou, olha, você volta aqui pra gente fazer alguma coisa? Então, porque como eu não tenho tireoide mais, que eu tive o câncer, e aí eu tirei toda a tireoide, os paratireoides, enfim. E aí eu tenho que estar sempre regulando os meus hormônios, tirando o sangue, vendo pelo sangue, se tá tudo certo. Porque quando a gente tá muito hiper, normalmente o hiper pode dar infertilidade, entendeu? Então, assim, quem não tem tireoide não tem a glândula interna pra ir regulando. Assim, não, agora precisa diminuir, agora precisa aumentar. Então, eu tenho que estar sempre de olho pra ver que tá tudo certo. Tanto é que quando você engravida e tem problema de tireoide, independente se você tem tireoide ou não, se você teve câncer ou não, tem algum problema de tireoide, eles recomendam que você seja mais hipo.
Ou seja, que o seu nível de TSH esteja mais baixinho possível, mais suprimido. Então, assim que, enfim, todo mundo que tiver problema de tireoide, que eu sei que isso é uma coisa muito comum, né? Sim. Sempre enfim, descobriu a gravidez, a primeira coisa que tem que fazer é ligar para o médico, GP, o endócrino, o que for, e avisar. Falar, olha, eu tenho problema porque eles vão provavelmente indicar para você aumentar o seu nível tanto de hormônio para poder diminuir o nível de TSH. Exato. Eu tenho até uma cliente que eu tô acompanhando agora e foi a primeira coisa, porque geralmente o primeiro scan é só com 12 semanas, só que como ela já avisou, falou, olha, eu tomo já o remédio, o medicamento, eles já viram ela, se eu não me engano, com 4 ou 5 semanas, pra poder regular a questão do medicamento, porque ela já tomava, mas eles vão revisar pra ver como que vai fazer durante a gestação. Antes até de você ter uma midwife. Exato. A midwife a gente tem só com 8 semanas, né? Aqui. Exato, E antes da midwife, o GP mesmo já fala, olha, vamos aumentar. Até se não der pra fazer exame de sangue, eles aumentam mesmo assim, sabe? Just in case, pra to be safe. Ser segura, exato. Porque se tiver muito alto, a chance, principalmente nas 12 primeiras semanas, né, é maior de, infelizmente, acontecer um aborto. Sim. E aí, engravidou da Kiki, maravilhosa. Como foi durante a gestação? Teve algum problema, né? Intercorrência ali por causa dessa problema da tireoide ou não? Foi tranquila? Conta pra gente. Nossa, foi assim, uma bênção. Foi uma gestação que eu fiquei muito tensa, porque, né, a minha médica já tinha me dado esse meio que medo, né? Você vai ter dificuldade para engravidar. E aí, depois que engravida, também tem a questão do cálcio, porque eu, como não tenho as minhas paratireoides, eu tenho um problema de cálcio muito sério. Que é, assim, se eu não tenho a glândula que regula o meu nível de cálcio também. Então, assim, ter uma crise de cálcio significa paralisar todos os meus músculos do corpo, incluindo coração, pulmão. Então, é muito sério. E eu fiquei morrendo de medo, né? De estar gerando uma vida e ter uma crise de cálcio. Só que, assim, durante a gestação da Kiara inteira, eu não tive absolutamente nada. Meu cálcio ficou alto. Assim... Não dá pra saber, assim, o porquê, porque é muito relativo. Cada gestação é de um jeito. Assim, eu vejo, assim, que quando a gente tá gestando, o nosso corpo vira outro. E talvez eu tenha aproveitado da própria paratireoide da minha filha. E aí deu certo. Dividiram. Exato. Mas, assim, eu tive, assim, meu cálcio ficou muito bom durante a gestação inteira. Os hormônios também ótimos. Já na segunda não foi igual. Por isso que eu falo, cada gestação é uma, nosso corpo fica... Na segunda você precisou suplementar alguma coisa assim nessa, né? Na segunda parece que na segunda, aqui. Na 10ª. Parecia, né? Na segunda. Quase 5 anos atrás. Então, nessa, eu já vim, assim, com a expectativa de, não, tá tudo certo, imagina, gestação, eu pego a paratireoide da minha filha. Mas dessa vez não foi bem assim. Dessa vez já começou meio conturbado, porque no começo o meu GP não quis fazer exame de sangue, ele só aumentou o meu nível de hormônio pro mesmo tanto que eu tomava na gestação, na minha primeira gestação, como se fosse igual. E foi o grande erro dele, porque cada gestação é de uma forma e a gente tem que testar. E ele não quis testar, mandou aumentar, eu acreditei. E quando depois, lá com 8 semanas, que eu fui para ter a minha primeira visita de midwife, ela fez o exame de sangue e viu que o meu TSH estava extremamente alto. Eu estava com hiper, e eu não posso ter hiper nem pela gestação e nem pelo problema da tireoide. Então, assim, super perigoso, tanto para mim como para Antonella, né? E graças a Deus, Deus cuidou, né? Assim que descobriu, o médico já me ligou, assim, me ligou no sábado, pensa. Falou, olha, a gente descobriu aqui, seu TSH tá muito alto, você precisa vir aqui segunda-feira no primeiro horário pra gente testar de novo e tal. E, enfim, deu certo. Aí aumentamos a dose. Sim. O cálcio também deu uma baixada nessa gestação, mas, enfim, agora também já tá de volta, tudo certo. Tudo controlado. Mas voltando ali na primeira gestação, e aí você descobriu, né, eles acredito que te acompanharam mais de perto. Sim. Por causa disso. E durante o seu pré-natal aqui no NHS, eu sei que nesse segundo teve essa ali intercorrência, mas pra você, assim, foi bom, não foi? Você sentiu falta de alguma coisa? Óbvio que você não tinha filho antes, não teve no Brasil. Mas como foi sua experiência? Olha, foi excelente, assim, como eu não tinha referência, não tinha expectativa, e
foi assim, desde a minha midwife até o meu endocrinologista, que também era da área de maternidade do hospital, as consultas, sabe, tudo eles me ligavam antes pra falar, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer essa vacina. Foi excelente, assim, eu não tenho absolutamente nada pra reclamar do NHS na minha primeira gestação. Eu acho que eles foram muito on point. E eu acredito também que você não poderia ter parto natural. Não poderia. E aí eles já falaram também isso desde o começo? Foi uma coisa que teve ali que argumentar com eles ou eles também já entenderam como foi? Então, depende, porque eu sou, assim, eu tenho acompanhamento de vários profissionais. Tem a midwife, né, que tem o endocrinologista, tem o obstetra e tem o oncologista. Então, são 4 profissionais diferentes dando pitaco no que eles acham que é melhor pra mim. Então, assim, a midwife fala que, olha, eu acho que é melhor você fazer o natural e tal, mas ela não tem conhecimento do que eu tive, né? Então, assim, quando eu explico o que é uma crise de cálcio, ela já step back na hora, assim, fala, não, na verdade, você que sabe, né? Se for melhor pra você, você que sabe, né? Elas não vão querer correr o risco de deixar isso na mão delas. O endocrinologista, como ele entende o que é essa doença, porque essa é uma doença rara. E não é todo médico que sabe, assim, lidar com isso. Ele já, desde a primeira vez, recomendou. Falou, olha, eu acho que, assim, se você quiser muito fazer o parto natural, a gente pode... eu vou fazer o máximo para você ficar bem e dar tudo certo. A minha recomendação médica é que você faça cesárea. O obstetra, por outro lado, por mais que ele seja obstetra, ele me tentou push pro natural. Falou, olha, a gente coloca o cálcio na sua veia desde o início, vai dar tudo certo e tal, vamos tentar o natural. E aí eu falei, olha, eu não tô tranquila com isso, eu prefiro play safe, eu sei o que é ter uma crise de cálcio, eu já vivi, eu acho que, assim, pode ser que demore um pouco, né, pra voltar ao normal, e eu não quero colocar a vida da minha filha em risco, caso aconteça, né, alguma coisa séria. Então, e ele foi super respeitoso também. Assim, foi uma vez só que ele tentou me convencer pro parto natural, dizendo que por ele e pela equipe dele, eles fariam todo o possível para fazer com que seja seguro. Mas que se eu decidisse, tava tudo bem. Eles são muito, muito polite aqui, né? Sim. Então, foi super tranquilo. Minha midwife, desde que eu falei para ela, expliquei também, ela aceitou. E no Brasil, meus médicos do Brasil, todos, 100%, falaram, não tento normal, vai cesárea. Que eles acompanharam, né? O que é ter uma crise de cálcio. Exato, às vezes por não saber, né? E eu acho, não sei, né? Eu não sou médico aqui, mas eu acho que talvez o maior problema também é o depois, né? Porque, você teve o parto, tá tudo bem, mas teve essa crise, e aí como que você vai fazer com o bebê recém-nascido? Exatamente. Que precisa de você. Então, Exatamente. não é tão simples. Beleza, a gente te salva no parto. Mas e o depois? Como ia ser, né? Você já sabia. Mas que bom que foi respeitado. E aí, como que foi? Você planejou essa cesárea, né? Marcar o dia? Como que foi até lá? Chegou o dia? Já tinha estourado a bolsa, não tinha? Como foi? Conta pra gente. Então, eles falaram, olha, com 36 semanas a gente vai marcar a sua cesárea. E foi exatamente. 36 semanas eu fui pro hospital, tive a conversa com o obstetra que ia estar lá, né, no dia, provavelmente. E aí a gente marcou pra 39. Olha, com 39 semanas, 39 mais 0, 39 feito certinho, nós vamos fazer a cesárea. Eu pedi pra ser a primeira, porque, enfim, né, pra não ter aquele problema de queda de pressão, e aí gerar uma crise de cálcio, né? E graças a Deus eu não entrei em trabalho de parto, porque também é uma coisa é uma particularidade dessa coisa que eu tenho, dessa condição que eu tenho, que o que que trigger estimula uma crise de cálcio. Estresse emocional, hiperventilação, e pressão baixa e trabalho muscular. Ou seja, o trabalho de parto. Pacote do trabalho de parto. Então, o ideal é que eu não entre em trabalho de parto, né? Em nenhuma das minhas gestações. E aí, na primeira, graças a Deus, eu não entrei. Então, eu não tive experiência de bolsa rompendo, não tive experiência de saber o que é trabalho de parto. Fui com 39,
Fui lá, eu e a minha maquiagem. Acordou plena. Oi, gente, hoje eu vou conhecer minha filha. Como uma boa brasileira. Maravilhosa. E aí, na cesárea, você gostou do atendimento? Teve Nossa, algo que... excelente. Foi perfeito, assim, eu tava bem nervosa e eles tiveram muita paciência comigo, sabe? Fizeram, a anestesia foi, assim, on point também, perfeita. O parto em si foi muito rápido. Acho que, assim, o abrir, né, da cesárea é muito rápido. O demorado é o fechar. Aham. Só que o fechar, você tá com o neném no colo. E, assim, eu tive um parto totalmente humanizado. Eu pedi, né, eu coloquei no meu Plano de parto. no meu planinho de parto que eu queria ele humanizado. Eu pesquisei, né, como ter o parto cesárea mais humanizado possível. E foi excelente, assim, eu não fiquei com aquela mão pregada, né, aquela mão aberta, horrorosa, que às vezes tem, né, que a gente vê. Eu consegui colocar, tipo, fazer o pele a pele. Ela amamentou desde a primeira hora. Ela ficou comigo lá o tempo todo, enquanto eles estavam lá costurando. Então, naquela hora do costurar, eu não tava nem aí. Se eles estavam amputando minha perna. Ou Eu citocina tava lá em no cima, meu né? momento. É a melhor hora do mundo. Sim, sim. E é legal você falar isso, porque tem isso da mão amarrada, tem o pano azul também, você pode pedir pra Sim, descer. desceram. Esse foi outra coisa que eu pedi. Você pode pedir. Muita gente não sabe disso, mas você não precisa ficar com o pano levantado o tempo todo. Pode abaixar. Eles me perguntaram também, porque eu acho que eles não chegaram a ler meu plano de parto, pra ser bem sincera. Mas eles perguntaram, você quer ver, quer que abaixe? Eu falei, sim. E aí eu vi ela saindo, assim, ai, foi muito lindo, assim. E outra coisa, pedi pra colocar a minha playlist também. Então eu sei Colocaram. a música que ela nasceu. Ah, Foi tudo muito emocionante. Foi, sim, assim, um sim. momento onde, assim, o Espírito Santo tava lá dentro daquela sala de cirurgia, sabe? Foi sensacional. Eu imagino, eu imagino. E aí, tá, nasceu, foi tudo bem, assim, o momento, você tá contando, né? Teve um momento com ela, mas e aí, foi pro quarto, ficou quanto tempo? Como foi sua recuperação? Porque foi é uma cirurgia, né? Nós sabemos. Cirurgia E longa. como foi pra você? Então, logo depois que fecharam, eu vou para uma sala de recuperação. Antes de ir para o quarto, vai para uma salinha de recuperação, que é onde eu vou amamentar, que eu vou continuar com ela mais um pouquinho. Detalhe, eu tenho direito a ter um acompanhante comigo, né? Que foi meu marido, ficou comigo o tempo todo. E aí, nessa hora, tem uma midwife, eu acho, ou uma enfermeira, não sei, que te ajuda, né, a fazer Pega. a pega. Não ajuda muito bem, não, mas enfim, ela fala, vai, enfim, põe Sim, aí sim, que sim, vai dar sim. certo. Por isso que eu acho que Pra não é lá, pra midwife, cá? não. É. Uhum. E aí deu certo, né? E aí depois eu acho que eu fico lá, tipo, não sei, acho que deve ficar em observação por meia hora, por aí, não sei quanto tempo foi. E aí eu fui pro quarto. Vai pro quarto com sonda, né? Porque eles colocam uma sondinha pra você não precisar de fazer Levantar xixi, tá? tudo. Levantar. Então, não posso levantar, eu tenho que ficar deitado o tempo todo. E com o neném lá do lado, com direito a um acompanhante. E na hora de visitas, minha mãe poderia ir lá também. Então, 2 horas de visita só. Aí teria que revezar. Quando minha mãe entra, meu marido tem que sair. Uhum. Mas foi muito legal, assim, tipo, foi bem. Tudo foi muito humanizado, sabe? Desde o começo até o pós-parto mesmo, sabe? Assim, o tratamento com as midwives que entravam, todas muito, muito, muito boazinhas. E eu fiquei, por mais que tenha sido cesárea, me preparei para ficar lá 3 noites, né? Que é o que eu ouvi falar que era o normal no Brasil. Mas eu fiquei menos de 24 horas. Nossa, que maravilha. Foi, assim, excelente. O que eles pedem para você ter Primeiro xixi. a alta? Precisa fazer, depois que tira a sonda, né? Você precisa fazer um xixi na comadre. Aí depois conseguiu A fazer humilhação xixi. da mãe é diferente, né? Não, menina, desde a gravidez. É humilhação atrás de humilhação. Assim, dignidade é uma coisa que não entra mais no nosso dicionário. Faz na comadre, depois você precisa levantar e conseguir ir no banheiro sozinha. Detalhe, né? Aqui não tem suíte, né? Você não fica em quarto com suíte. Então, você tem que andar todo o corredor até o banheiro. E você precisa também tomar banho sozinha. O que foi um desafio pra mim, porque eu esqueci de comentar aqui, um dia antes da minha cesárea, no dia que eu fui
Vai, verdade. Eu fui fazer aqueles exames pré-operatórios, né? Até tinha que fazer coisa do Covid também. Acho que hoje nem deve ter mais, mas na época tinha, né? 2022. Fiz esse exame de sangue e tal, aquela coisa, né? Um dia antes da cesárea. Chegamos em casa, meu marido fala: amor, pega um negócio ali no porta-malas. No que eu fui levantar meu braço pra fechar o porta-malas, o meu ombro saiu do lugar. Eu não queria acreditar. A gente tava indo no estacionamento. A coisa mais boba. Coisa mais boba. Sério, desloquei o ombro fechando um porta-malas. Nossa, que ódio. E aí eu comecei a gritar e meu marido morrendo de culpa, né? Nossa, por que eu pedi pra ela abrir o porta-malas? Eu não deveria. Ela está muito sensível. Só que como que ele ia imaginar, né? Imagina. E aí eu comecei a gritar, porque é uma dor insuportável, né? De deslocar o ombro. E assim, 39 semanas. Qualquer momento eu poderia entrar em trabalho de parto, imagina, isso na minha cabeça poderia fazer, né, o gatilho para entrar em trabalho de parto. E aí já entrei e falei, meu ombro, aí ele já, enfim, né, tava com o carro ligado e a gente voltou pro hospital, né, aí a hora que chegou no hospital eu falei, meu cesárea é amanhã, eu vou ter o parto amanhã e eu tô com o ombro, enfim, todo aquele drama, o ortopedista colocou meu ombro de volta no lugar. Deu tudo certo, mas eu tinha que ficar de tipóia. E eu fiz a minha cesárea com de tipóia. E não poderia mexer, né? Então, assim, a recomendação médica foi, olha, você não pode usar esse braço, eu sei que você vai ter seu parto amanhã, mas, assim, tenta usar só o outro braço para lidar com sua filha. Mas, assim, não tem jeito, né? Você precisa dos dois braços. Mas, enquanto eu tava um dia depois de ter deslocado o ombro com a tipóia, eu tava ainda naquele medo, né, do negócio sair do lugar de novo. Então, na hora de tomar banho, eu pedi, falei, olha, eu tô com o braço, enfim, imobilizado, eu preciso de ajuda. Então, assim, meu marido pode ir comigo, alguém pode ficar aqui com a minha filha pra ela não ficar sozinha no quarto? Aí eles falaram, não. Essa foi a única hora que eles não foram muito empáticos, sabe? Falaram, não, você precisa ir sozinha. Se você quiser a ajuda do seu marido, você precisa deixar sua filha aqui sozinha. Eu falei, eu não vou deixar ela aqui sozinha, assim, me desculpa, mas alguma enfermeira, uma midwife pode me ajudar a ir no banheiro, então, e assim, me ajudar a tomar banho? E eles falaram, não. Porque pra você ter alta, você precisa tomar banho sozinha. Mas não tinha mais a ver com parto, né? Tinha a ver com outra coisa. Exato. E aí eu fui, assim, é aquela força da mãe, né? A mãe vira leoa, eu quero né? sair daqui. Exato. Nossa, estava um calor insuportável, então, assim, estava doida pra sair de lá logo. E aí eu fui sozinha, tomei um banho bem tcheco, mas tomei. Olha, eu fiz, igual criança. Mãe, eu fiz. Exatamente. Posso quero ir agora. ganhar meu sticker agora. Bem essa. E aí, conseguiu ser liberada muito rápido, aliás, Rápido. né? E aí, chegou em casa as primeiras noites. Os primeiros dias foram tranquilos, não foram... Teve trabalho ali na amamentação, na sua recuperação da cesárea. Me conta como foi. Olha, pra ser bem sincera, a minha recuperação da cesárea eu nem me lembro direito, porque eu tive tanto problema na amamentação, que a minha amamentação foi assim, ela ofuscou qualquer outro problema que eu poderia ter, então eu nem lembrava que eu tinha cesárea, porque meu peito, ele já me dava o trabalho necessário para uma mãe de pós-parto. Nem lembrava que eu tinha feito uma cesárea. Exato. Assim, claro, né, a gente tem que ficar tem que tomar cuidado, né, tem aquela dorzinha aquela sensação de qualquer coisa que eu fizer, esses pontos vão arrebentar, sabe? Parece que é tudo muito frágil, porque tem 7 camadas cortadas e tal, tem toda aquela... E minha mãe, né, falando, Bruna, cuidado, você tá de cesárea, são 7 camadas. Então, assim, a gente tem aquele cuidado. Mas dor em si, eu não lembro disso ter me incomodado tanto quanto a amamentação. Conta pra gente da amamentação agora, vai. Vamos chegar lá. Não, eu lembro mesmo, eu atendi a Bruna logo no começo. E eu lembro que, eu acho que foi na segunda vez que eu voltei, depois... Aí você fala, eu já tinha feito uma sessão de leite. Você falou, não tô sentindo mais nada, toda feliz. Eu não tô, na cesárea. Eu falei, não, tô de boa. Eu falei, Bruna, ainda tá aí. Tá vendo? Você lembra mais que eu. Eu lembro de você. Não, eu tô de boa, eu tô fazendo tudo já. Eu não sei, acho que já tinha anestesiado tanto, você nem lembrava mais. Eu nem lembrava de cesárea. Cesárea pra mim era o menor dos problemas. Eu lembro disso, eu lembro. E aí, que ponto da amamentação? Ela mamou lá no hospital? Foi quando chegou em casa, que ponto você falou, eu acho que aqui não tá legal?
Então, mãe de primeira viagem, não sabia. Claro que a gente fez, né, as sessões antes para saber como que é, mas assim, a teoria e a prática são duas coisas completamente diferentes, né? Obviamente, E aí eu tava lá na prática e eu não sabia o que fazer. Então, o neném precisava mamar, eu enfiava no peito e ela mamava tudo errado. E aí, já no hospital, foi uma coisa de doido, assim, porque... Só que eu não tava sentindo direito, porque ainda tava com aquela coisa da ocitocina alta, né? E assim, a gente tem um limite pra dor grande, né, quando a gente é mãe, porque o importante é amamentar, o colostro é importante, nanã. Só que ela tava acabando com o meu peito. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver, assim, depois que, já no segundo ou terceiro dia, que o negócio tava ficando feio, tava tudo muito rachado, tipo, já tava visivelmente feio, além da dor. sim, tava com Que lesão mesmo, né? Exato. E aí eu já não conseguia mais colocar ela no peito mais pra mamar, porque doía demais. Que foi quando eu te gritei. Falei, Nai, me salva, por favor. Eu não sei o que fazer, eu não consigo mais. Tá muito difícil, eu não tô... E olha que eu tenho um limite muito bom pra dor. Eu não tô conseguindo e tem alguma coisa errada. E aí foi quando você foi lá com a sua capinha de me ajudar, né? Sua capa de heroína. E o seu superpoder de laser. Fui lá com a minha varinha. Exato. E o laser foi, assim, sensacional. Só que eu precisava do laser todos os dias, porque a pega tava errada. Você lembra? Eu lembro. E eu tinha uma particularidade também, que o meu peito, ele tinha o bico invertido. E hoje não é mais que a Cara feia. fez na porrada mesmo, como diz meu marido. Ela fez um bico na porrada. Vai ter que sim. Mas no começo era muito difícil, porque a pega de um bico invertido, ela escorrega. Então, assim, a criança vai e não tem pega. Não tem a pega. Exato. E aí ela tá com fome, ela quer mamar e ela vai do jeito que ela consegue, sei lá, com o dentinho que como é que chama? A gengiva. Gengiva. E é uma coisa de louco, né? Então, assim... E outra coisa, eu não tive uma produção de leite muito grande. Então, além de ser difícil dar assim, amamentar, eu acho que até por causa disso, né? Porque a gente teve que pausar, né, a amamentação Sim. por exemplo, um dos peitos, nem lembro qual, tava tão machucado que não tinha como. Sim. E aí ele teve que ficar uma semana sem, né? Aí depois o outro ficou uma semana sem, porque o outro ficou muito sobrecarregado. E aí, quanto menos a criança mama, menos produz, né? Sim, menos estimula, com certeza. Exato. E aí a minha produção foi diminuindo. E aí era aquela loucura, né? De tentar dar mamar e extrair. Aí na hora que extraía, saía aquele leite cor-de-rosa, às vezes leite vermelho de sangue. Sim. Ai, uma loucura, gente. Nossa. Cara, a Bruna tá... Ai, não acredito que eu vou passar isso. Exato. Só que eu tinha muita persistência. Eu lembro que, assim, todo mundo falava, tipo, olha, tá tudo bem não amamentar, sabe? Todo mundo. Acho que você falou também, olha, você viu meu sofrimento, viu como que tava, eu te mandava foto, né? Eu lembro, eu acho que... Eu não sei... Não sei se sua mãe que tava lá, você falando, eu não quero dar fórmula. Eu lembro de conversando, Bruna, tá tudo bem, é um dia. Fórmula é amiga. A gente, só agora, vamos dar o descanso. Eu até falei antes da sua gravação, eu tava conversando com outra pessoa. Falei, às vezes a gente tem essa, nossa, fórmula, eu me sinto. E eu entendo. É como se, parece que a gente falhou. É como se ela fosse inimiga, né? Ela tá me substituindo. Eu falei, e muitas vezes não é, porque precisa, né? Porque aí quando depois que você foi entendendo também, não, eu posso esperar um pouco, depois voltar, você vai tendo até uma força a mais. Você fala, consegui. Ela tá me ajudando. Exato. A fórmula, eu aprendi, assim, com muita resistência, mas eu aprendi que a fórmula é amiga. Que a fórmula, ela é um complemento pra quem quer persistir na amamentação. E até quem não quer persistir na amamentação, gente, tá tudo bem. Fórmula é a maior bênção do mundo. Hoje eu sou super advocate da fórmula, apesar de também ser advocate também da amamentação. Eu quero muito poder amamentar a Antonella. Mas, se eu tiver muitos problemas, eu não vou persistir tanto, sabe? Eu tenho super pazes com fórmula, Já sabe? fez as pazes. Total. E a Kiara, desde o primeiro mês, como eu não tinha produção muito alta e ela precisava ganhar peso, eu dei fórmula como complemento. Então, eu dava o meu peito, né? Nossa, 20 minutos de um lado, 20 do outro, misericórdia. Ia lá no céu e voltava. Exato. E dava a fórmula depois.
E ela ainda tinha o agravante de ter tido a cow's milk allergy, né? Que é a PLV. A PLV, exato. Então... Não, você não tem. Não, eu não tenho, não. Ah, tá. Aí eu tive que tirar, né? Aí você tirou da alimentação, minha sim. alimentação, porque a gente descobriu com o cocôzinho dela, que tinha raginhas de sangue. Já logo no primeiro mês, a gente descobriu por causa da fórmula, inclusive. Porque a fórmula tem um concentrado muito grande, né? De proteína de leite de vaca. E... Aí vai mais uma coisa, né? Ou seja, nunca... Por isso que eu falo que a amamentação... Todo mundo... eu recebo mensagem de mães, pensa... meu filho tá internado, eu tô aqui, tenho que vir no hospital não sei quantas vezes, eu queria tirar leite, queria te contratar. Eu sou muito honesta, eu falo... Calma. Primeiro... Vai cuidar do seu filho. É muito trabalho, é muita coisa, igual você falou. Aí não é só... não era só a PEG, já era a PLV, já é uma coisa que também dá muito desconforto nas crianças. Exato. E aí é difícil de amamentar, porque eles estão sempre... Exato. E bravos. o choro nem sempre é fome. Não. O choro pode ser gases, pode ser refluxo. O choro pode ser... E no começo, principalmente mãe de primeira viagem, é difícil discernir, né? O que é cada choro. Sim. Você só quer que o seu filho pare de chorar, né? Fique bem. E aí não às dá... vezes é dor, não é fome. Exato, eu sempre brinco, né? Às vezes tá coçando o pé, a mãe lá enfia o peito na cara da criança. Porque a gente nunca vai saber. Sendo mãe de primeira ou de 10ª viagem... Nunca vai saber, porque são bebezinhos, eles não sabem falar. Vai ser sempre um ser novo vindo pra sua vida. Exato. E, Bru, depois, lógico, a amamentação... Você ainda amamenta ela? Como foi depois? Eu amamentei, mas eu amamentei bastante. Eu amamentei 1 ano e 10 meses. Uau! Muito... Foi assim, inclusive, foi... o motivo pelo qual eu não quis desapegar da amamentação é porque eu tive uma palavra de Deus quando eu tava grávida ainda, de uma mulher que não sabia, não tinha absolutamente nenhuma ideia de como era meu peito invertido, ou que eu poderia ter algum tipo de problema. Ela me falou que eu nutriria, eu tô tentando traduzir para o português, nutriria minha filha e o amor que eu tenho por Deus, por Jesus, através da minha amamentação. E isso ficou na minha cabeça. E assim, e eu senti Deus falando comigo também que persiste que eu vou te dar, sabe? Então, por isso que eu tive tanta dificuldade e ainda assim eu quis persistir, porque eu fui, sabe, minha mãe, meu marido, você, até outras pessoas do hospital também, que falaram, olha, tá tudo bem não amamentar, tá tudo bem. E eu sei, sabe, chegou num ponto, mesmo fazendo as pazes com a fórmula, eu sabia que tava tudo bem. Só que eu queria continuar, eu queria persistir porque eu tinha aquela palavra, sabe? Sim. E eu sentia que Deus ia me dar isso. E ele deu, sabe? E foi Foram tranquilo. quase 3 meses de muito sofrimento. E depois passou, sabe? Tipo, depois a amamentação ficou boa. Apesar de continuar com fórmula como complemento, etc. Então, ela teve alimentação mista desde que nasceu. Sim. Mas... teve amamentação até 1 ano e 10 meses. Sim, que maravilha. Conseguiu ainda por muito tempo, né? Muito tempo. Legal. E pra você, a gente vai chegar nessa gravidez, mas aí, o que mais você falaria, assim, que foi desafiador pra você com a Kiki? Você teve a amamentação, mas depois ficou maravilhoso. E aí, teve mais alguma coisa que você traria, assim, da sua maternidade com a Kiki e falar, nossa, pra mim foi muito difícil? Ou pelo menos que você não esperava. Você fala, pra mim eu achei que ia ser, tipo, tranquilo fazer isso. Eu achei que a questão da PLV foi uma surpresa pra mim. Porque, assim, eu sabia que... sei lá, você não pode comer feijão, que vai dar gases. Você não pode comer, sabe, diminui o doce. Então, tudo isso eu tava meio que preparada. Agora, virar vegana era uma coisa que não tava preparada psicologicamente. Era mais um motivo pra eu pensar, será que eu realmente preciso virar esse tempo todo? Sim. E não só por mim, mas por ela também. Ela é muita judiação do bebê com a PLV, porque, assim, eles sofrem muito. E o bebê com a PLV é um bebê que, consequentemente, também tem dificuldade no sono. Porque ele tem gases, ele tem dor à noite, não é só fome, é dor. Desconforto, muito então, desconforto. Então, assim, o treinamento, o sleep training, não é igual para um bebê com EPLV. Então, eu acho que essa parte foi desafiadora com a Kiara também, sabe? Eu lembro de chorar, assim, mesmo com questão do soninho dela. E eu acho que teve muito a ver também com a PLV. Não só isso, mas eu acho que por causa da PLV, eu virei uma mãe meio soft, sabe? Demais. Faz sentido. Eu fiquei Você quer dizer, faz sentido o seu pensamento, tá? Tipo,
como eu sabia que ela tinha PLV, eu não tinha coragem de ir no harsh. De push hard no sleep training. Eu ficava com dor. Eu falava, ai, será que ela tá com dor? Tipo, ela virou uma criança sensível. Virou uma criança frágil. Sim, porque Entendeu? você via Na minha mais cabeça. sensibilidade. Também você Exato. tinha. Eu entendo isso, porque se você, a criança já chorou, sei lá, por 2 meses. Aí você fala. Porque eu já cuidei crianças do APLV e eu falo, nossa, era por isso que ele chorava, meu Deus. A gente ficava bravo com essa criança, mas ele tava com dor. Exato, E aí, dá muita dor. e aí é difícil você ver depois e falar, você não sabe se é a dor da APLV ou não. E mesmo que depois você sabe que, tipo, nem é a Passou, PLV mais, mas assim, você já treinou a criança. E assim, acostumar com coisa boa é muito fácil. Então, assim, a criança que acostumou a ficar dormindo no colo, a tudo, sabe? Chorou, já põe no peito, ou, sabe? Aquele mimar demais, eu acabei mimando ela demais no sentido do sono, eu achei. E eu acho que isso foi um pouco prejudicial, apesar de ser um pouco explicável por causa dessa questão da PLV. Claro. Mas, com a Antonella, pensa em fazer diferente. Bom, agora você já tem uma, não vai ser. Não tem tanto tempo. Você fala que o segundo. Eu até tava conversando esses dias. Que a mãe do segundo filho. Quando tem o segundo filho, não tem tempo pra ter puerpério, né? Não. Imagina, a gente. outra criança. Gravidez do segundo, já não tem tempo de ter nem. Nem curtiu, né? Nem enjoo. Você tá com enjoo, se vira, vai, sai da cama. Cansaço na segunda gravidez, não tem tempo pra isso, não. Não dá, não existe, né? E da segunda, eu vou voltar ainda pra falar uma coisa da Kiki, mas aí da segunda, você teve dificuldade de engravidar ou também foi, vamos liberar e já aconteceu? Menina, A segunda, a diferença foi que a gente resolveu liberar mesmo. A gente falou, não, vamos liberar? Vamos. Só que foi no primeiro mês. Então, assim... Só Deus explica. É Deus, Foi Deus, um presente de Deus mesmo. Porque, teoricamente, a questão dos hormônios, de certo, nem estava tão regulado assim. Portanto, é que a gente descobriu logo no começo que estava muito alta. E foi Deus. Deus deu esse presente pra gente. E aí, durante a gestação, estão 33 semanas, né? 33. E até agora, tudo tranquilo? Você precisou fazer alguma coisa diferente da primeira gestação ou não? Além de aumentar o medicamento? Só essa questão do medicamento mesmo. Aumentamos o hormônio, aumentamos o cálcio. Eu acho que também, porque segunda gestação já tem tanta coisa, né? E a Kiara tá na nursery, então ela traz muito vírus pra dentro de casa. Então, assim, eu peguei muita coisa. A gestante fica com a imunidade muito baixa, né? Então, eu peguei muita coisa que eu acho que acabou consumindo meu cálcio. Eu acho que, às vezes, até por isso que eu tive essa queda tão grande, que ficou tão diferente da primeira para a segunda gestação. Sim. Mas, fora isso, tudo certo, graças a Deus. E também já está planejando cesárea? Sim, cesárea também. Cesárea. Perfeito. E vamos entrar agora. Eu vejo que, não sei se né, a gente acompanha a Bruna, mas eu vejo que tem pelo menos é o que você mostra, né? Uma maternidade muito leve. É o que eu vejo, né? E uma das coisas que você tem feito agora é o seu canal do YouTube para crianças. Eu gostaria que você falasse sobre isso, qual é o objetivo, por que você resolveu criar. Conta pra gente. Então, esse foi... enfim, vou contar primeiro como que começou e depois eu conto da onde que surgiu essa ideia. Tá. A Kiara, quando ela estava com mais ou menos um ano antes dos 2 anos, a gente estava numa fase muito desafiadora em relação aos nossos trabalhos, onde meu marido trabalhava todos os dias fora e eu tenho um trabalho full time, né, normal, só que eu trabalho de casa. E ela não tinha creche ainda, ela não tinha nursery, porque a gente não tinha ainda lá os 15 hours. Sim, não tinha direito ainda. Exato, então ela precisava ficar em casa. E eu precisei de usar a tela como babá. Não é o que... Né? Eu sei que não é o ideal e tal, mas precisei Sem julgamento, usar. gente. Exato. Mas ela precisou ser a minha ajuda. Eu não tenho rede de apoio aqui, meus pais não moram aqui, meus sogros também não tinha ninguém. E eu precisava de fazer minhas reuniões, eu precisava trabalhar, então às vezes precisava colocar ela na tela. Só que eu queria colocar ela na tela com conteúdo que fosse edificante, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa, né? O YouTube é uma terra... Não só pra criança, pra gente também. Exato. Começa a ver uma coisa, daqui a pouco que alguém tá espremendo uma espinha. Exato. Eu queria filtrar os conteúdos. Então, assim, eu queria colocar um conteúdo cristão, eu queria colocar um conteúdo educativo, eu queria colocar alguma coisa que fosse realmente acrescentar na vida dela. E eu queria colocar em inglês. Porque eu queria que ela, enfim, já tivesse... A gente já tinha a ideia de colocá-la na nursery no final do ano.
E quando ela pudesse, né, tivesse elegível, né, para entrar no Scheme. E eu não achei muito conteúdo de qualidade e tal. E foi quando eu comecei a conversar com meu marido. Falei, nossa, é uma janela interessante, né? Porque eu no meu trabalho, eu faço muito, assim, eu mexo muito com o digital, eu mexo com marketing, eu mexo com estratégia, eu mexo muito com branding. Então, assim, foi me trazendo, sabe, a cabeça, tudo isso, assim, poxa, será que eu não consigo fazer alguma coisa legal, sabe? Que vai ser legal para minha filha e também para outras famílias que possam usufruir de um conteúdo de qualidade, um conteúdo, sabe, de uma pessoa que realmente está buscando da fonte certa, Sim, sim. aonde nutrir o coração das crianças. E aí nasceu essa ideia, só que nada de executar. E fomos seguindo e tal, tava colocando mais conteúdos em português para ela mesma, porque eu sei de alguns de bastante qualidade, mas com essa ideia poxa, eu queria que fosse inglês. Ela entrou na escola, aí entrou na escola com aquela dificuldade, porque ela falou muito rápido, só que ela falou em português só. E ela naquela dificuldade do inglês, nananã, e dificuldade para adaptar na escola, por causa que não tinha o inglês. E eu, nossa, mas podia ter um conteúdo legal. E aquela coisa foi queimando no meu coração. E aí, até que um dia a gente falou, quer saber? Vamos fazer? E quando a gente decidiu fazer, foi até há poucas semanas atrás. É um momento, assim, que, poxa, eu tô grávida de 8 meses já. Eu tava de 7, né? Acho que na semana que eu comecei. Meu marido também trocando de trabalho. Então, tá muito desafiador o momento lá em casa, né? Hoje. E a gente sentiu aquele fogo, né? De tipo, vai que é agora é a hora. E aí, no dia que a gente resolveu abrir o canal, a gente sentiu a confirmação de Deus falando que esse era o ministério que ele tinha planejado pra gente e já antecipado que a gente teria há 5 anos atrás. É por isso que eu falei, eu vou começar do final para depois contar o começo. Então, há 5 anos atrás, eu tive 2 experiências com Deus. Uma foi uma profecia que eu estava tava na igreja e o pastor era um missionário. Ele, enfim, primeira vez que ele tinha ido nessa igreja. E eu não era muito regular na igreja também. Então, assim, ele obviamente não me conhecia, eu não conhecia ele. E ele tava orando no final e tal. Ele foi até mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a falar um monte de coisa, palavras de conhecimento. Eu morava em Milão na época. E ele falou que Deus ia trazer um vento novo, né, para nossa vida, que era, depois a gente descobriu que era a nossa mudança para Londres. E no meio de várias verdades que ele foi falando, ele falou que Deus estava preparando um ministério para mim e para o meu marido. E que esse ministério ia ser blá, 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 e foi falando, ia ser um ministério grande, muito, tipo, que a gente tinha nascido para isso, nananã. E que Deus ia colocar, assim, palavras no meu coração através desse ministério. E 5 anos atrás, nem filho a gente tinha, nem pensávamos em ter filhos. E a gente já ficou com isso queimando no coração. Tipo, o que será que é? E só fomos descobrir 5 anos depois. E a segunda vez que Deus falou comigo foi uma semana antes dessa experiência da igreja. Eu tive uma experiência muito aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo com Deus, onde eu tive como se fosse um sonho, meio que uma mistura de visão e sonho, onde eu fisicamente estava tendo uma febre muito alta. Tipo, eu tremia, eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer, eu não conseguia nada. Meu marido do meu lado, ele via a cama mexendo, ele colocava o termômetro para checar a minha temperatura, e estava 36, ou seja, fisicamente estava tudo certo, mas eu estava nitidamente péssima. Uhum. E, na verdade, eu estava tendo uma experiência com Deus, onde quando eu fechava o olho, eu tinha, né, essa conversa com Deus. Não sei se a gente tem tempo para eu entrar Pode nessa... falar. Tem? Tem. Então, quando tudo começou nessa experiência, eu fechava os olhos e via o Big Brother Brasil. Isso era em 2020. E era bem naquela época do Big Brother, onde foi a primeira vez que eles colocaram as influencers junto. E eu conhecia alguma das influencers. Então, assim, eu nunca fui muito de Big Brother, não. Mas esse especificamente, como eu conhecia algumas pessoalmente, eu tava muito interessada, eu tava muito ligada e tal. E Deus usou isso pra mostrar uma coisa que eu vou te falar. E aí eu via uma festa, como se fosse um teatro, e uma festa onde acontecia
tudo que tem em festa, né? Bebida, sensualidade, brigas, nananã. E eu sentia uma dor imensa no meu corpo, assim, como se tudo estivesse parando dentro do meu corpo. E muita, muita dor mesmo. E eu tinha consciência de que eu tava na cama, que eu tava tremendo, e eu não conseguia alcançar meu celular, que era simplesmente fazer assim com a minha mão para alcançar o celular. Eu não conseguia, que eu tava tudo doendo. E, eu tive a ciência, assim, o discernimento de que o que estava me fazendo doer era assistir isso, né? E eu comecei a gritar, para, faz parar, e nada de parar. E aí eu tive muita vontade de fazer xixi. E eu senti que eu tinha que fazer xixi. Aí eu abri os olhos, tava me vendo no quarto, tentei ir no banheiro. O banheiro era 5 passos da minha cama. Só que eu não conseguia ir. Toda vez que eu levantava e minha pressão baixava, eu tinha que voltar pra cama. Aí meu marido viu aquela dificuldade toda e me carregou até o banheiro. Chegou lá, 2 gotas de xixi. Tipo, aí ele mesmo falou, nossa, amor, esse escarcéu todo pra isso. E eu não conseguia falar com ele, não conseguia interagir e tal. Ele só me colocou na cama de novo. Voltei pra experiência. Quando eu voltei pra experiência, eu reconheci que era algo espiritual. E comecei a gritar um louvor. Eu não conseguia nem cantar. Eu gritava. E aí eu vi que a cortina começou a fechar um pouquinho, mas ainda estava aberta. E ainda tava um negócio assim, tipo, doendo muito, sabe? Não sei explicar. Eu sentia que meu corpo ia parar, sabe? Que tava tudo parando, que tava tudo. E que eu ia morrer. E aí eu senti uma voz bem baixinha falando, no meio daquela música alta. Uma voz baixinha falando assim: com guerras espirituais, você precisa usar armas espirituais. E aí, nessa hora, eu falei, o que eu tenho que fazer? Qual que é a arma? E aí, ele falou, olha, com guerras espirituais, você precisa usar armas espirituais. Ora em línguas. Só que eu era uma pessoa que eu não acreditava nisso. E, além de não acreditar, eu criticava e achava que as pessoas inventavam. Mas Deus, ele é muito engraçado, né? Eu era, assim, tipo, super crítica nesse sentido. E aí eu falei, eu não sei falar. E a voz com muito amor falava assim, só abre a boca e fala. E aí eu comecei a falar alguma coisa. E eu falava, eu nem lembro o que eu falei, mas no que eu falei, a cortina fechou. E aí foi aquele silêncio, assim, santo, né? Aquele silêncio de, ai, ufa. Só que ainda doía muito o corpo. Eu ainda sentia que meu corpo ia parar. E aí eu senti, eu tava numa sala fechada, assim, uma sala escura, sentada, e eu senti a presença de alguém do meu lado. Eu não conseguia ver quem era, mas eu sentia uma presença de alguém. E esse alguém começou a falar comigo. E ele falou, olha, eu sou Deus. E começou a falar, olha, eu tô aqui pra te explicar o que você tá sentindo, o que foi isso. Aí ele falou, olha, o que você tava vendo é a representação do mundo que você deixou entrar na sua vida, que você deixou entrar na sua casa. E eu te fiz para algo muito maior que isso. E eu preciso te trazer de volta, eu preciso te mostrar isso. E essa vontade de fazer xixi que você tá é a necessidade que eu tô te gerando para você tirar isso de dentro de você. E eu preciso que você vá de novo no banheiro. E aí eu lembro que, assim, eu falo que eu, diferente da maioria dos personagens da Bíblia, que quando vê Deus, tira a sandália, reverência e tal. Eu não sei porquê, mas eu não eu comecei a discutir como se ele fosse um amigo. Eu falei, tá. Então, se você é Deus mesmo, por que eu não posso te ver? Tipo, desse jeito, com esse tom. A gente peita, né? Como assim? Tipo, como ousa falar isso assim com Deus, né? E ele, com muito amor, respondeu, minha filha, você sabe por que você tá com essa dor toda no seu corpo? É porque eu tô do seu lado. A minha presença é demais pro seu corpo humano. Se você me vê, você morre. Então eu não posso te deixar me ver. Isso com muito amor. Foi assim, nossa. E isso pra mim foi suficiente. Tá bom. E aí ele falou, olha, agora eu preciso que você vá no banheiro. Eu preciso que você tire essa representação do pecado em você e tal. Aí eu acordei, né, abri o olho e por mais que eu ainda estava muito fraca, eu senti a presença de anjos dentro do quarto. Então, assim, eu fui sozinha e eu senti, sabe, que assim, dos meus 2 lados tinha anjo que estava me levando pro banheiro. E consegui, fiz um máximo xixi e voltei. Quando eu voltei, aí eu voltei para a presença de Deus e ele começou a falar, falou, olha, eu tenho um ministério para você.
é um ministério que eu pensei para você já desde antes de você nascer. É uma coisa linda, uma coisa de muito amor, nananã. E foi falando desse ministério. E aí eu lembro que eu nem sabia, ele não me falou o que era o ministério, só falou que ele tinha um propósito, um ministério para mim, e que era algo muito importante e que ele ia agir através da minha vida, né? Nesse ministério. E eu não sabia o que era, mas eu comecei a falar: Deus, você pegou a pessoa errada. Eu não sou a pessoa certa pra isso, imagina. Moisés, né? Não, sou gago, dá licença. Exato. De novo, eu, tipo, zero reverência, né? Nossa, não, Deus, eu sou aquela menina que, quando era criança, ficava no banheiro na hora do culto, ou ficava lá no fundo conversando, atrapalhando todo mundo, prestar atenção. Eu não, tipo, tem pessoa menos improvável que eu, mais improvável que eu, não existe. E ele riu, assim, tipo, com muito amor, com paixão, e falou assim: eu escolho improváveis mesmo. E falou: e eu te escolhi. E aí eu peguei e tentei argumentar de novo. Falei: Deus, deixa eu te contar, como se ele não soubesse. Deixa eu te contar, sua menina teve câncer. Eu sou muito frágil, Deus. Imagina, tipo, eu tenho que ser cuidada toda hora. Se eu tenho crise de cálcio, eu sou... Enfim, eu não posso ter algo importante pro Senhor. Como que eu vou trabalhar pro Senhor com câncer? Aí ele riu de novo, com muita compaixão, e falou assim: eu sei de tudo isso. E você sabia que quem te deu esse câncer fui eu? Uau. E da mesma forma que eu te dei, sou eu que vou tirar. E eu vou te curar. Mas isso vai ser para minha honra e glória. Então, assim, hoje eu ainda não tive, né, essa experiência, né, do que é que Sim. vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Então, assim, desde 2016 até 2020, eu vivi minha vida desses 4 anos pensando: a qualquer momento eu vou morrer por causa, tipo assim, Deus não me curou, me deixou passar pela cirurgia, ou seja, não me deixou morrer pelo câncer, mas a qualquer momento eu vou morrer, porque uma crise de cálcio é muito séria. Uma delas eu tive parada cardíaca. Então, assim, eu tinha esse medo de qualquer momento eu vou morrer. A partir de 2020, de fevereiro de 2020, eu tive a certeza que essa doença não veio para a morte. Ela veio para a vida. E não só a minha vida, né? A vida de muita gente que vai ser edificada através desse testemunho. Então, assim, eu sei que essa cura não chegou ainda. Eu não sei como que vai acontecer, se ele vai fazer reaparecer uma tireoide, 4 paratireoides do nada, ou se vai simplesmente passar os sintomas. Ele é criativo o suficiente, eu deixo essa criatividade para ele, não para mim. Mas sigo ansiosa por esse momento, e eu sei que vai ser para honra e glória dele. Amém. E aí, no final, depois eu já não tinha mais como argumentar, né? Eu falei: tá bom, Deus, e o que eu preciso fazer? E aí ele falou: olha, então, eu tenho algumas guidance, alguns passos que eu preciso que você faça. Número 1, eu preciso que você pare com a rede social por agora, até segunda ordem. Que eu trabalhava como influencer na época, influencer de moda. E ele falou: olha, eu para com tudo de rede social e eu vou te contar quando é que você vai voltar. E eu parei. Segundo, eu preciso que você, assim que a gente terminar essa conversa, eu preciso que você grave tudo isso que aconteceu, para você não esquecer. E eu nem sabia se isso ia ser compartilhado um dia ou não, mas enfim. E terceiro, eu preciso que você leia o livro. Aí ele me mostrou, sabe, nessa visão, aonde estava, na prateleira tal, dentro de... Eu não sou muito de ler, então, assim, o livro estava Tava ainda lacrado, né? Então, assim, era um livro que eu tinha ganhado, da minha cunhada, inclusive. E ele falou: você vai ler esse livro. Tipo, me deu um livro só, que era o livro do John Bevere. O nome é Aonde Está Deus? Ou Deus, Onde Você Está? Um negócio assim, God, Where Are You? E falando sobre Deus no deserto. E é sensacional o livro, então, super recomendo. By the way. E foi isso. E aí acabou a experiência, eu fiz tudo que ele tinha mandado fazer, mas a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Isso, aí depois no outro domingo, isso foi numa terça. No domingo a gente teve a confirmação através dessa profecia, né, do ministério. E nessa profecia ele também falava que ia trazer gente do norte da Europa para ouvir o que tinha no nosso coração. Ou seja, a gente sabia que era algo. A gente ficou pensando: deve ser algo em inglês, deve ser algo. Até então a gente estava morando na Itália ainda, né? Provavelmente a gente vai mudar para algum lugar mais para o norte, né? E foi fluindo as coisas. Viemos para cá, mais 5 anos se passaram. E quando a gente resolveu colocar o pé dentro da água, no dia que a gente abriu o canal, a gente sentiu a confirmação, tanto eu como o meu marido, em momentos diferentes do mesmo dia, Deus falando: esse é o ministério, vai firme
que eu tô com vocês. Uau, Então, que história. independente de se tá na hora ou não tá, se tem dinheiro ou não tem, se tem tempo ou não tem. Sim. Sim, Holy Tunes Kids, É. pessoal. Sigam lá no YouTube. Holy Tunes Kids é um canal que vai nutrir o coração das suas crianças, com músicas cristãs que a gente faz absolutamente tudo, desde a criação das músicas, do ritmo, a criação dos personagens, a animação dos personagens, fazer os personagens entrarem em vida com o vídeo, né, também. Tudo, absolutamente tudo, do A ao Z, a gente está fazendo. E a gente tem songs, né? É tudo em inglês, por enquanto. A gente está fazendo esse conteúdo realmente todo focado para cá, mas a gente tem a intenção de abrir também mais na frente do futuro em português também. Então, é música, histórias bíblicas e a gente também tem uma sessão de Reels que é Heart to Heart with Jesus, que é uma coisa que tá fazendo muito sucesso, tá sendo um boom, assim, eu sei que a gente acabou de começar, mas a gente tá vendo, assim, realmente o negócio viralizar através desses Reels, que são verdades bíblicas. Por exemplo, um dos títulos que fez bastante sucesso é por que você deixa boas pessoas sofrerem? E aí Jesus contando pra menininha, que a gente tem 3 personagens principais, né? A Lily, o Finn e o Toby. E aí, esse aí é um dos... A Lily e Jesus, né? E Jesus explicando pra ela com muito amor por que às vezes as pessoas boas precisam sofrer. E ele sofreu também na cruz. Sim. Mas que ele não desperdiça dor. Que toda dor é usada pro bem, né? Que ele recolhe cada lágrima. Então, assim, é muito profundo e não é só pra criança. Sim, isso que eu ia falar. É lindo, estou aqui em pranto, chorando, né? Porque é um testemunho, né? Lindo. E o que mais me chamou a atenção é que, como as coisas acontecem, né? Porque Deus te deu uma promessa, e ele não falou o momento, e você falando, eu trabalho com marketing, eu trabalho com isso, com aquilo. Depois vocês se tornaram pais. Ou seja, ele te dá um ministério, e no meio dessa caminhada, ele te prepara para tudo. Porque se fosse pra... Imagina se você falasse, ele me deu um ministério, é agora, vou fazer porque ele me deu, mas Deus te preparou pra esse momento. É muito lindo. Sem falar nada, né? Ele só dá, vai acontecer isso, mas ele não fala o que é. E ele não falou, Bruno, você vai trabalhar nisso porque isso vai te ajudar. Isso que eu acho mais bonito, sabe? E às vezes a gente passa por tantas situações na vida, a gente fala, nossa, nada a ver, que tempo jogado no lixo. E nunca é, porque ele tem um propósito maior. Assim, nem tempo, nem sofrimento, nada é jogado no lixo. Nada. Nossa, eu tô, assim, impressionada mesmo, porque eu não sabia do testemunho por trás. Já estava muito feliz de saber que tinha alguém fazendo isso. Eu que trabalho com crianças, sei o quanto realmente existe esse gap. Hoje em dia, as crianças estão perdidas na internet, mas não perdidas de rua. Um mundo sem lei, né? Exato. É perigoso mesmo. É perigoso. Então, quanto mais a gente puder cercar os nossos pequenos disso pra protegê-los mesmo, obviamente, um dia eles vão pro mundo, mas a gente faz o que a gente consegue agora, né? E, Bruce, tá chegando ao fim. Por mim, a gente continuava aqui contando muito mais. E a minha pergunta final sempre é, se você pudesse dar um conselho para as mães ou para gestantes aqui no Reino Unido, qual seria o seu conselho, além de assistir o seu canal? Assista o canal, compartilha, like, subscribe. Tô brincando. Esse é o meu primeiro conselho. Não, tô brincando. Eu acho que o meu conselho é voltado a tudo isso que aconteceu na minha vida, é estar sempre, sempre, sempre confiando, orando, confiando e sabendo de que Deus tá no controle. Porque gestação não é fácil, pós-parto não é fácil, puerpério não é fácil, mas lembra, você não está sozinha. É verdade. Por mais que você talvez não tenha rede de apoio, não tenha, às vezes, um marido que te apoia, não tenha ninguém que te apoia, Jesus está lá do seu lado e ele quer te apoiar. Sim. Então, acho que esse é o meu maior conselho, é confiar, ter fé e descansar. Sim, gerar um filho é algo muito divino, né? Não tem como não ter as mãos de Deus nisso. Exato. Bru, muito obrigada. Foi lindo, obrigada de verdade. Foi uma honra te ter aqui. Gente, ficamos por aqui, mais esse episódio maravilhoso e nós nos vemos no próximo.